Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Hoje nós vamos ler ainda o Evangelho de Mateus e vamos ler o capítulo 9 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, venha comigo para mais essa leitura e vamos até o final desse vídeo aprender algo novo com a palavra de Deus. Então, se prepare e assista esse vídeo até o final, sabe? Gaste um tempo lendo comigo mais essa passagem, tá bom? E se você está assistindo esse vídeo aqui a primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva no nosso canal para que você nos ajude a alcançar mais vidas, a chegar em mais casas, a chegar em mais pessoas. Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você não perca os nossos vídeos. Dê um like e compartilhe com alguém. Uma pessoa precisa ouvir a palavra do Senhor e você pode ser a ponte entre ela e a palavra de Deus. Tá bom? Então, eu vou começar com uma oração para que o Espírito Santo toque em mim, toque em você e possamos aprender algo novo com esse texto, em nome de Jesus. Senhor, hoje aqui eu te agradeço por tudo. Te agradeço, Pai, porque o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade de meditar, mais uma oportunidade, Senhor, de pensar sobre o que o Senhor nos deixou registrado aqui nas tuas escrituras. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço que a tua presença, peço que o teu amor, ele nos encha nesse dia, Pai. Que possamos aprender algo novo com esse capítulo e colocá-lo em prática, colocá-lo, Senhor, no nosso dia a dia. Então, em nome de Jesus, tome o nosso coração, nossa mente e transforme com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí, já estou com a minha aqui, e vamos juntos para mais essa leitura de Mateus capítulo 9 na versão NVT, que diz assim: Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Anime-se, filho, seus pecados estão perdoados." Alguns mestres da lei disseram a si mesmos: "Isto é blasfêmia." Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou: "Por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração?" Versículo 5. O que é mais fácil dizer: "Seus pecados estão perdoados", ou "Levante-se e ande"? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: "Levante-se, pegue sua maca e vá para casa." O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. "Siga-me", disse-lhe Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu. Versículo 10. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: "Por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu o que disseram e respondeu: "As pessoas saudáveis não precisam de médicos, mas sim os doentes." E acrescentou: "Agora vão e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores." Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: "Por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar?"
como nós e os fariseus. Versículo 15. Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Além disso, ninguém recomendaria uma roupa velha ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse, mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Versículo 20. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou e quando a viu, disse, filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Saiam daqui, disse ele. A menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Versículo 25. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele gritando, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou, vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos 2 e disse, seja feito conforme a sua fé. Versículo 30. Então os olhos deles se abriu e puderam ver. Jesus os advertiu severamente. Não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguia falar, porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e em seguida o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas. Jamais aconteceu algo parecido em Israel, exclamaram. Os fariseus, contudo, disseram, ele expulsa demônios porque o príncipe dos demônios lhes dá poder. Versículo 35. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Amém? Então esse aqui foi Mateus capítulo 9. E agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender desse capítulo. Sabe, o versículo que mais te marcou, o versículo que mais te chamou a atenção, uma palavra que mais te chamou a atenção desse capítulo, eu quero que você deixe aqui nos comentários para que nós possamos se familiarizar cada dia mais, tanto com o canal como com a palavra do Senhor. Tá bom? E caso você não tenha conseguido, eu vou deixar aqui 2 pontos para você pensar
e deixar aqui também no comentário se faz sentido para você ou não esses pontos. Tá bom? O primeiro ponto que eu marquei aqui é que Jesus ele chama Mateus, mesmo ainda ele em suas atividades pecaminosas, sabe? Quando Jesus chama Mateus para segui-lo, Mateus estava ali no seu posto de coleta de impostos. Mateus estava ali em suas atividades pecaminosas ainda quando Jesus o convoca. E aí hoje eu quero trazer um pensamento para você. Um pensamento para que você pense como tem sido a sua vida, sabe? Porque existem pensamentos que muitas vezes nos oprimem. E a gente pensa que para que a gente vá até Jesus, para que a gente se torne um seguidor de Jesus Cristo, a gente precisa primeiro se livrar desse pecado, se livrar desse costume, se livrar dessa coisa que a gente pratica de errado. E não. Quando a gente tem esse pensamento é um pensamento errado. E através da gente ver essa transformação aqui que houve em Mateus, nós podemos refletir e entender que não é primeiro ser curado para depois seguir Jesus. É primeiro seguir Jesus para ser curado. Porque é Jesus que traz a cura. É Jesus que traz a libertação. É Jesus que traz tudo o que precisamos para nos livrar de todo pecado. Tanto o pecado que já se tornou uma iniquidade, como um pecado que a gente comete de vez em quando. Sabe? Jesus é quem vai nos ajudar a ser curados desse pecado. Então a gente precisa seguir Jesus como estamos. Porque é Ele que vai nos fornecer a transformação, a cura para as nossas vidas. Então, se você tem algo que te impede de vir a Jesus, venha com isso. Venha da maneira que você está, porque é Jesus quem vai transformar a sua vida. Ele não falou a Mateus, pare de cobrar impostos e depois me siga. Não, ele simplesmente chamou Mateus da maneira que Mateus estava. Então o Senhor, ele nos recebe da maneira que estamos, mas a transformação vem após o recebermos. Amém? E aí o segundo ponto que eu marquei aqui é que Jesus, ele nos preparou para que a gente pudesse receber tudo que o Pai tem para nos dar. Por quê? Porque antes havia uma quebra, havia uma ruptura que foi através do pecado adâmico que nós recebemos. Por isso que Jesus agora aqui ele dá essa ilustração de que o odre, o recipiente velho, ele não pode receber vinho novo. De que uma roupa velha também não suporta um remendo novo, porque estragaria mais. Então, Jesus, ele veio primeiro preparar nós para sermos templo do Espírito Santo, para recebermos tudo que Deus tem para nos dar. Por quê? Porque aquela velha roupa, sabe? Aquela roupa adâmica, aquela natureza adâmica, ela não podia suportar aquilo que o Senhor tinha para nos dar. Por quê? Porque o pecado adâmico, ele nos fazia separação entre Deus e nós. Então Jesus, ele veio preparar primeiro o ambiente, preparar nós para que pudéssemos receber o Espírito Santo, receber novamente a ligação entre nós e o Senhor. Então agora, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando nos batizamos, nós sepultamos o velho homem e nasce o novo, aquele que pode receber tudo que vem do Espírito. Por quê? Porque Jesus preparou um caminho, Jesus preparou tudo o que era necessário para que a gente tivesse estrutura o suficiente para receber tudo novo do Senhor. Então foram esses pontos que eu pude absorver aqui desse texto e agora eu quero que você deixe aqui nos comentários se faz sentido para você. Se você consegue também agora ler Mateus capítulo 9 e enxergar esses pontos. E caso não, deixe também o seu comentário. Fala, pastor, mesmo o senhor falando tudo isso, eu não consegui entender. Então, deixe aqui os seus comentários.
Fica com Deus, que o Senhor te abençoe. E se você chegou ao final desse vídeo e não se inscreveu ainda, eu peço, se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, dê um like, ative o sininho de notificações e vamos juntos aprender mais todos os dias com a palavra do Senhor. Tá bom? Então, fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente e nos encontramos no próximo vídeo. E não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e até o próximo.